Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Eu me chamo Kézia Lucena Brito. Depois de 4 anos eu tô gravando novamente aqui nesse canal. Se você ver, eu tenho um videozinho que eu tô ensinando a fazer um bolo de banana e fazendo um devocional aqui. Uma vocação no espírito enquanto eu tô fazendo um bolo de banana. Eu tô super loira naquele vídeo. Bem doidinha, assim, continuo doidinha, mas menos loira. E assim, gente, unhas quebradas, acabei de me mudar, não tem nenhuma decoração aqui, não estou maquiada, ia fazer faxina, parei no meio do caminho pra poder gravar esse vídeo, porque eu vou liberar aquilo que tá no meu coração. E eu não vou esperar um tempo perfeito, algo assim, e também não vou parar pra me maquiar, pra me arrumar. É isso, mas você vai receber, em nome de Jesus. Então, assim, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser edificada. Quer dizer, porque você tem certeza que eu vou ser edificada? Porque eu estou falando a palavra, minha gente, eu vou falar a palavra. Não tem como você não ser edificada com a palavra de Deus. Não tem como. Ele edifica, ele é maravilhoso e eu tô falando da palavra dele. E eu sei que aquilo que tá no meu coração para trazer ao seu aqui vai surtir efeito e vai ser uma bênção. Esse canal aqui no YouTube é para realmente ser um canal de Deus mesmo. Glória a Deus, eu gostei porque é canal. E é isso, peraí que eu tô balançando o negócio aqui. Vocês, olhem, vão relevando aí um monte de coisa, porque eu sei que o segundo vai ser melhor que esse, o terceiro vai ser melhor que o segundo, e o quarto vai ser melhor que o terceiro. E assim vai, tá bom? Então é isso, fica atento ao que eu vou falar, tá certo? As outras coisas você vai aí relevando, tá certo? Eu tenho algo pra falar sobre carnalidade. Eu sou cristã, né? Eu já falei, eu sou crente, aleluia. E eu tô aqui fazendo esse canal, eu quero alcançar a sua vida, homem, mulher, mas eu sei que a maioria que vai vir, eu vou falar mesmo pra mulheres, né? Mas se você é homem e tá assistindo, seja edificado também, tá bom? Eu vou falar da palavra e você vai ser edificado. Mas eu quero gravar uma série de vídeos que incentivam você a dar frutos. Nós estamos na geração do fim. Eu acredito que Jesus em breve vem. E nós precisamos parar de perder tempo em uma vida carnal, em uma vida que luta contra o Espírito, para dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e corresponder a essa tão grande salvação que um dia nos alcançou. Fazer alguma coisa com aquilo que Jesus fez por nós, sabe? E frutificar é uma boa forma de responder àquilo que Jesus fez por nós. Porque quando nós frutificamos, nós estamos alcançando pessoas que estão à nossa volta. Quando nós frutificamos, a vida de Deus, ela é transmitida, certo? Com a nossa personalidade, com o nosso jeito, o Senhor, Ele nos usa. Mas nós precisamos, depois que recebemos Jesus, fazer algo com a salvação. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos prendia, as práticas da carne, para que o Espírito de Deus seja visto em nós. E eu quero ler aqui para vocês Gálatas 5, a partir do 16, e fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Espírito com E maiúsculo, todas as vezes que você lê na palavra Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Espírito com E minúsculo é o seu Espírito. Sim, porque você é Espírito, tem uma alma e habita em um corpo, tá certo? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Glória a Deus! Então veja bem, lá embaixo ele vai listar tudo o que é obra da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. Gente, vai ficar um pouquinho de brilho no óculos, mas assim, ó, escuta o que eu tô falando, aleluia? Embriaguez, orgia, coisas semelhantes a esta, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus do céu. Então, nós precisamos dar um stop na carnalidade da nossa vida. A gente precisa viver no Espírito. Viver no Espírito não é uma opção de pessoas perfeitas, querido. Isso é mentalidade do inferno. Quando uma pessoa decide viver no Espírito, ela não quer ser melhor que os outros. Ela quer só ser aquilo que o Senhor já determinou que ela fosse. Espiritual. É isso mesmo. Então, quando você vê alguém se esforçando para orar em outras línguas, para morder mais a língua, para não fofocar como antes, para se abster disso, não fofocar como antes e não fofocar mais nunca, né? Para tirar essa miséria da vida. Quando você vê uma pessoa, amado, se esforçando para viver no Espírito, para viver a altura de quem ela é, sabe o que ela está fazendo? Ela está dizendo assim: eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu.
Porque eu sei que existe uma linha, existem muitas pessoas que acham que a salvação é uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Porque quando você se casa, você é chegado que uma aliança, né? Então, depois que eu me casei com meu esposo, com o Matheus Brito, vocês vão ver ele aqui em outros vídeos. Depois que eu me casei com o Matheus, eu preciso fazer o quê? Eu preciso zelar por essa aliança. Eu preciso regar essa aliança. Eu preciso dizer que amo. Eu preciso provar que amo com as minhas atitudes. Eu preciso, Matheus precisa saber, né, que essa aliança para mim, ela tem valor. Aleluia. Que a aliança que eu estabeleci com ele tem valor. É importante para mim. Então, todos os dias a gente nutre a nossa aliança, não é? Então, já faz 10 anos dessa aliança. Aleluia. Então, assim, uma vez casado, você precisa o quê? Manter o casamento, porque existem muitos casamentos que acabam. Então, a salvação, ela é a aliança que nós temos com o Senhor. E se você é salvo, mas você insiste em viver uma vida que desagrada ao Senhor, existe viver uma vida como se Jesus não habitasse dentro de você, desprezando e desrespeitando a salvação, o sangue de Cristo derramado na cruz por sua vida, que te resgatou, insistindo na idolatria, na feitiçaria. Sabe, idolatria não é você ficar simplesmente... existem umas coisas que tem na cabeça das pessoas. É como que assim, idolatria tivesse a imagem de um santo, uma imagem de barro, e a pessoa fica ali. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas a idolatria aqui muitas vezes é seu filho. A idolatria às vezes é seu negócio. Entende? Feitiçaria. Muitas pessoas acham que feitiçaria é uma bruxa, tá lá, fazendo um feitiço, né? Mexendo lá o caldeirão. Não, a feitiçaria sabe o que é? Às vezes é manipular o seu esposo. Às vezes é você ver que Deus deu uma direção para o seu esposo que você não concorda muito, que você ficou um pouco desconfortável com aquilo que Deus falou para ele, e ele fala para você sobre aquilo que o Senhor está falando no coração dele para sua casa, ele sente só como sacerdote, e você tenta manipular, não é? Cuidado, você está na frente de Deus. Cuidado, cuidado, tá bem? Cuidado para você não estar contra o Senhor. Então, a manipulação é feitiçaria, minha irmã. Então, a gente precisa ter muita fome e sede de viver no Espírito. Viver no Espírito é vital, viver no Espírito não é opção. Viver no Espírito é sinal de que você é filho de Deus, não é sinal de perfeito. Outra coisa, quando uma pessoa, vou falar aqui pra você, até hoje isso acontece, e eu sei que isso não é exclusividade minha, não. Toda mulher, todo homem de Deus que se posiciona na realidade de quem ele é, na sua verdadeira identidade de filho de Deus espiritual, que obedece o Espírito de Deus, que deixa o Espírito de Deus comandar a sua vida, comandar as suas ações, comandar aquilo que se fala, ele sofre perseguição. E veja bem, esse vídeo aqui é para os crentes. Então, ele sofre perseguição muitas vezes dentro do corpo de Cristo. Gente, crente carnal não existe, isso não era pra existir. Na verdade existe assim, né? Mas assim, não era pra caber essa frase. Crentes carnais perseguem os espirituais, ou seja, perseguem os filhos de Deus. Você também é filho, pelo amor de Deus. Sabe, minha mãe diz uma frase, é verdade. Quem não é, fala de quem é. Ou seja, as pessoas que estão se dedicando a viver uma vida sem fofoca, falando aquilo que deve, colocando a prioridade, a ordem das coisas na sua vida, incomodam quem não está se posicionando para isso. A pessoa ser mansa incomoda quem anda na ira. Então, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem fome e sede por mais de Deus e você quer viver de fato honrando a salvação que te alcançou, não liga para perseguição, porque vai ter, tá? Vai ter. Existem pessoas que elas se incomodam. Infelizmente, isso é verdade. Existem pessoas que se incomodam, isso é gente carnal. As pessoas carnais se incomodam com a tua decisão de ser espiritual. Gente, vocês vão ouvir a zoadinha de obra. Tá parecendo aquelas blogueiras, né, de antigamente, meu Deus do céu. Mas tem zoada de obra mesmo aqui onde eu tô morando. Mas é assim, ó, seja espiritual.
Seja espiritual, seja de fato quem você é em Cristo Jesus. Honre a salvação. Entendeu? Frutifica. Frutifica. Escolhe frutificar. Não tem como dar frutos na carne. Não vai dar fruto da carne. Mas não tem como dar frutos bons, saudáveis, que surte efeito na vida dos outros, ou seja, que sacia os outros. Não tem como ser resposta na vida de alguém. Em Deus, não tem como, se você está na carne. Então, uma vez que você é do Espírito, você precisa viver de acordo com isso. Amém? Então, você que tem andado em inveja, que tem andado assim, para com isso. A sua segurança está no Senhor. Sabe qual é a sua diferença de você e da outra irmãzinha lá na igreja? É que ela tá orando mais em línguas do que você. É que ela tá buscando mais o Senhor do que você. E Deus está sendo mais visto nela do que em você. Aí o que é que você faz para frutificar também? Começa a ler mais, começa a ouvir mais o Espírito e obedecer mais. Você também vai dar frutos. Porque também está disponível para você, crente carnal. É isso mesmo, está disponível para você. A vida no Espírito está disponível para todos. Para de perseguir os outros. Vai viver no Espírito. Entendeu? Vai viver no Espírito, está disponível para você. Você pode dar frutos também. Você pode alegrar o coração de Deus. Você pode ser uma bênção para aqueles que estão perto de você. Porque, gente, quando nós frutificamos, o mundo precisa da gente crente. Eita, meu Deus, como está balançando. O mundo precisa da gente crente. Cheio do Espírito. Gente, se você aceita Jesus, se você recebeu Jesus, o Senhor habita dentro de você, mas você não para as práticas carnais, qual é a diferença de você para os outros? Nenhuma. Que tipo de fruto vai sair dentro de você? Não vai. Não vai. Tá bom, querida? Então, esse vídeo é sobre isso. Veja bem, mulheres, elas gostam de falar. Eu tenho um temperamento sanguíneo e eu gosto de falar, eu não tenho problema com comunicação. Me bota numa câmera, com a câmera, num púlpito, com o microfone, na frente das... Eu não tenho problema para falar, eu gosto de falar. Só que isso, eu aproveito para falar, né? Como eu falo, eu gosto de falar da palavra. Entendeu? Porque se eu não estiver cheia da palavra, eu vou falar dos outros. Entendeu? Se eu não estiver cheia da palavra, minha irmã, eu vou falar dos outros. Então, eu preciso da palavra. Eu não sei você, mas eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, é simples. A outra pessoa, ela não tem nada a menos do que você já não tem dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Então, você entende? À medida que você honra mais o Espírito de Deus, a presença de Deus que está dentro de você, à medida que você respeita essa presença e que você se dedica a viver aquilo que você sabe, a viver aquilo que você escuta lá no domingo na igreja, as ministrações que você tem ouvido. Quando você pede ajuda ao Espírito Santo, quer dizer, como? Tá bom, eu já entendi que viver na carne não é bom, eu tô arriscada até perder o reino do céu. Porque a palavra disse isso, né? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá aqui na palavra, não sou eu que disse, graças a Deus. Vai lá, Gálatas 5, 16 ao 25, e você vai saber de tudo isso aqui. Então, quando você lê a palavra, você está cheio da palavra, você também vai ser usada pelo Senhor. Lê a palavra. Às vezes você tem preguiça e fica condenando a irmãzinha que tá pagando um preço lá. Para com isso, cara. Para com isso. Quer dizer, você tá com raiva de mim? Não, cara, eu tô com raiva da carne mesmo. Eu tô com raiva do cão, entendeu? Que fica botando umas coisinhas na cabeça dos outros. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, o que é que vocês pensam sobre isso? Não é? Parece assim, que a pessoa que se posiciona para ser espiritual, para andar em amor. Porque sim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não de mim, mas quando uma pessoa é usada pelo Senhor para tocar outras vidas, para cura, para tudo, aquilo ali é a rebarba, aquilo ali é, como é que fala? É só aquilo é a manifestação do dom, aquilo é a unção. Mas quando uma pessoa, isso não significa que a pessoa é espiritual. A espiritualidade ela não é medida pelo dom, certo? Então veja bem, eu posso ministrar ao Senhor a palavra, muitas pessoas serem alcançadas, cura se manifesta, isso é dom do Senhor, isso é unção do Senhor sobre a minha vida.
e alcançando pessoas. Isso não é necessariamente a espiritualidade. Isso pode ser resultado, fruto de uma vida no Espírito. Mas a espiritualidade, uma pessoa espiritual, é o tanto que essa pessoa ama. No amor do tipo de Deus. Certo? Então, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você pode frutificar. E aqui no verso embaixo diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, eita glória, segura aí, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, já que vivemos no Espírito, o Espírito Santo de Deus, andemos também pelo Espírito. Aleluia! Aleluia! Tá entendendo? É possível, é pra você, não é exclusividade de alguém. Está disponível. Está disponível. Não tem razão pra você ficar assim com a outra irmãzinha. Não tem. Eu tô batendo nessa tecla porque, gente, como a pessoa decide obedecer a Deus é perseguida na terra. Eita, meu Deus. Entendeu? Que às vezes tá sofrendo perseguição. Não, calma, não tô sofrendo perseguição nenhuma, não. Mas eu senti esse desejo no meu coração de falar isso com você. Porque às vezes são algumas questões, alguns olhares, algumas coisas assim que mano, você lê na palavra, né? É o sistema farisaico mesmo, né? Assim, a pessoa vê a manifestação ali na vida do Espírito, na vida da outra. Como que a outra consegue não falar dos outros? Como que a outra é mansa? Como que, né? E aí faz o quê? Ao invés de dizer assim, irmão, qual é o livro que você tá lendo? Você tá orando como? Como é que faz isso? Como é que faz para me limpar mais? Para ficar mais com o Espírito Santo? Entendeu? Aí, não. Vai fazer o quê? Vai tentar. Entendeu? Sentimento de inveja no coração. Para com isso. Para com isso. Está disponível para você também. Então, muitas vezes, querida, deixa eu te falar. Às vezes o Espírito Santo de Deus já disse assim, perdoa. Cala a boca, não fala isso, não responde assim em determinada pessoa. E você obedece. E você decide andar em amor, porque o amor de Deus, ele constrange. E você decide andar em amor e não responder de forma como os outros, né, diriam para você responder. Existem muitas pessoas que estão perto de você e elas podem dizer assim, mas é besta mesmo, né? Mas, como diz lá no Nordeste, mas é uma otária, né? Não tá vendo não que estão as indiretas que estão soltando. Mas ela não tá percebendo não o que estão falando. E, gente, você já percebeu. Mas você não trabalha para as coisas da carne mais. Você não vive mais em favor dos seus desejos. E muitas vezes você pode ser vista como boba. Mas olha, o amor, ele é grande. As atitudes de mansidão, as atitudes de calar ao invés de responder, sabe? E fazer aquilo que o Senhor determina no teu coração, aparentemente parece que é bobagem, parece que você é fraca, porque força para o mundo ou para aqueles que andam na carne é totalmente diferente do que verdadeiramente é força para Deus. Então, não liga não. Deixa te chamarem do que quiserem. Vive a tua vida para agradar a Deus. Vive a tua vida de modo digno. Respeita tão grande salvação. Honra tão grande salvação. Vive no Espírito. Você é livre. Você é livre para viver no Espírito. Você é livre para ser mansa. Você é livre para ser uma mulher que fala o que edifica, para não falar dos outros. Você é livre para não ser fofoqueira. Você é livre para não ser maldizente. Você é livre para orar mais. Você é livre para ler mais a palavra. Você é livre para frutificar. Amém? E deixa quem quiser andar na carne se arrubuiar lá na carne. Você não é porca, não, minha filha. Sua natureza já foi transformada. E você que insiste em estar lá na carne. Você que insiste em ficar lá apontando para os outros, perseguindo os outros, tendo inveja dos outros, porque os outros estão se santificando mais do que você. Deixa eu dizer, tem salvação para você também.
Tem um lugar para você também no Senhor. Se posiciona. Se posiciona. Para de ficar... É porque o meu telefone tá gravando. Mas para de ficar assim, ó. Vendo a vida dos outros. Vendo o ministério dos outros. Vendo como os outros são. Vendo como as outras mulheres. Vixe, meu Deus do céu. Não, não. Já tá falando das coisas de Deus aqui. Não, pelo amor de Deus, não. Ele tá forçando a barra, né? Não, mas também só é versículo, mas também tudo que fala só é Bíblia. Oxe, graças a Deus. Graças a Deus. Tu quer o quê, peste? Me perdoa. Mas assim, tu quer o quê? Que a pessoa fala o quê? Hein? Se agrada das coisas de Deus, mulher. Em nome de Jesus, se converte. Em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Vamos dar fruto. Vamos dar fruto. Esse vídeo já tá aqui em 21 minutos. E é isso. Eu quero encorajar você a viver no Espírito. A sair da carne. Amém? Viva no Espírito. Tome coragem. Tome coragem. Saia da carne. Viva no Espírito. Agrade o Espírito de Deus. Ore em línguas. Mortifique a carne. Morda a sua língua. Pare de falar mal da vida dos outros. Se levante, abençoe os outros, ore pelos outros, interceda pelos outros. Qual foi a última vez que você orou por alguém que não seja a sua casa e você mesma? Então, ore pela vida de alguém, construa a autoridade no nome de Jesus. E você, assim, vai poder dar frutos. Mas tem mais coisas que eu vou trazer aqui em outro vídeo, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo da série, é a hora de dar frutos. Diga adeus à carnalidade. Como eu digo adeus à carnalidade? Vivendo pelo Espírito. Vivendo pelo Espírito, não satisfaço os desejos da carne, tá bem? E o texto diz assim, vivam pelo Espírito, vírgula. Não diz assim, vivam pelo Espírito, vocês perfeitos. Vivam pelo Espírito, 30% da comunidade cristã que foi escolhida para viver no Espírito. Não, tá dizendo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sai da carne, vem pro Espírito. Seja uma bênção, deixa o Senhor frutificar. Deixa os frutos do Senhor, né? Os frutos do Espírito serem vistos na sua vida. Não tem como frutificar na carne. Tá bem? Na carne você só vai padecer. Tá bom? Então é isso. Aleluia. Espero que vocês tenham sido edificados, confrontados, sacudidos. Tá bem? E é isso. Essa é a minha finalidade aqui. E vamos que vamos. Vamos para outro vídeo. Por favor, se inscreve aqui mais uma vez. Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você acredita que precisam ouvir essa palavra, assim como você. Porque antes de falar, eu também fui sacudida pelo Senhor para ser mais espiritual e deixar a carne pro lado. Tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos.